deu conta que o metaverso não existe sem a internet das coisas. Isso já é da sua consciência? Se não é, fica com a gente nesse vídeo porque você vai entender. Esse é o tema da palestra que você vai ouvir agora, onde eu, Thelma Trois, junto com João Pérez e Afonso Ferreira, trazemos essa discussão. E além do mais, a gente vai falar um pouco sobre legislação, como é que funciona tudo nesse mundo onde a gente está transformando o que é real, o que é físico, para novos mundos virtuais. O evento que você vai ver, ele aconteceu no IoT Forum e acontece uma vez por ano esse evento que reúne discussões mundiais sobre a internet das coisas. O evento é promovido pelo Fórum Brasileiro de Internet das Coisas. Aqui na descrição você vai ter acesso para conhecer mais sobre essa organização que, como nós, também fomenta o IoT. Bora lá! Bom, eu queria agora dar início ao segundo painel da tarde, convidando o João Roberto Pérez para conduzi-lo. O Pérez é o CEO da Campus Security Brasil, ele é empresário, consultor, palestrante, autor e professor na FGV há 20 anos, coordenando o curso de Metaverso, Metaverso Expert. Ele é engenheiro, eletricista, mestre e doutor em ciência da computação e é pesquisador em IoT, com vários e-books publicados, especialista em segurança cibernética também, governança, segurança e privacidade de dados. Ou seja, é a pessoa perfeitamente adequada para conduzir essa sessão e esse assunto aqui. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Bem, uma boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui e, inclusive, trazendo um tema que acredito ser bastante atual. Por mais atual que seja, ele ainda é um pouco desconhecido para muita gente, então nós temos a oportunidade de poder trazer pessoas brilhantes, né, como Afonso Ferreira, Thelma Trois. Infelizmente, um convidado nosso, o Dr. Ayrton Barcelo Fernandes, ex-ministro brasileiro, sofreu uma cirurgia no dia de hoje, de emergência, e não vai poder comparecer. Mas o tema que ele iria nos brindar, a gente vai cobrir e não vamos perder conteúdo. Então, eu gostaria de convidar Afonso Ferreira para vir para frente, para a doutora Thelma Trosner também. Rapidamente, eu gostaria de falar aqui um perfil, currículo do Dr. Afonso Ferreira. Ele é doutor em computação pelo Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, na França. É diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisas Científicas, o CNRS, também na França. Após ter passado 12 anos em instituições europeias em Bruxelas, incluindo na Comissão Europeia, hoje Afonso faz suas pesquisas no Instituto de Pesquisas Informática de Toulouse, onde lidera os seus colegas em 3 projetos europeus, né, na interseção entre tecnologias digitais, políticas públicas e futuros. Afonso também é responsável pelas relações europeias do CNRS, na área de informática e assessora empresas e projetos ao redor do mundo. Então, vai nos brindar falando aqui de um tema muito importante dentro do aspecto de segurança e governança no metaverso. A doutora Thelma Trois, há 20 anos, trabalha com negócios de tecnologia emergentes, atua como CEO do Tudo sobre a IoT, que é uma grande comunidade nesta nossa área de internet das coisas. É diretora da Parlacom M2M IoT. Suas experiências são potencializadas por empresas na qual trabalhou, como Claro, TIM, Sirion e várias startups. É criadora do método MasterTeams, com uma metodologia comprovada no aprendizado e na geração de negócios network qualificado. É uma base bastante interessante dessa comunidade, já que nós estamos falando na palestra anterior sobre aprendizado, né, ensino-aprendizado. A base e a missão da Thelma é na relação ensino-aprendizagem para produzir o quê? Ela busca produzir profissionais maduros e tornar o impossível possível.
Thelma é apaixonada pelos resultados da internet das coisas, né, que entrega, tornando o mundo mais inteligente e sustentável. Veja, apresentadas duas pessoas que vão colaborar conosco, eu gostaria de dar uma pequena introdução ao tema. Por quê? Nós estamos num momento crítico, onde começamos a ver muita gente falar sobre metaverso, e nós tivemos um hype do ano passado para cá, né, de outubro do ano passado para cá, e a indústria continua evoluindo, nós temos muitos artigos na internet falando sobre isso, mas a gente não pode esquecer que este tema, metaverso, ele começou lá na década de 90, e eu digo assim, nós estamos na segunda onda. A primeira onda aconteceu em 2006, muito bem documentada, a indústria partiu para falar muito desse assunto, mas até hoje ele virou ainda um ilustre desconhecido de muita gente. Então, do que nós estamos falando? O que é metaverso? Nada mais do que um conjunto de tecnologias que suportam a construção de um novo tipo de website na internet. É tão simples quanto isso. Nada além disto, é uma nova plataforma com tecnologias de apoio que nos permitem construir, né, websites mais evoluídos, mais interativos e que vão trazer um potencial muito grande para o mercado como um todo. Né? Agora, obviamente, por que não foi lá em 2006? Porque não havia tecnologia madura o suficiente. E agora? Agora elas já amadureceram um pouco mais, mas não chegaram lá ainda. Se prevê que nos próximos 10 anos a gente tenha a evolução a um ponto que possa dizer que ele se torna realmente viável. Mas hoje esse início é o que nós vamos discutir aqui. E eu gostaria, então, de pedir para a doutora Thelma, se ela pode, né, dar uma chegada aqui e começar a sua apresentação falando exatamente sobre metaverso. Quer ver, por favor? Alô? Oi, obrigada pela introdução, professor João Pérez. Prazer dividir o palco aqui com esses dois mestres. Afonso, obrigada pela oportunidade aqui do fórum, da gente trocar um pouco de ideias e falar sobre o metaverso. A gente trouxe esse tema, né? Não haverá um metaverso sem a IoT. Quem acredita nisso? Quem entende que o metaverso, para acontecer, é necessário os nossos dispositivos IoT. Então, para a gente começar, é importante a gente entender o que não é o metaverso, né? Porque muita gente associa ao metaverso a um único objeto, aos óculos de realidade virtual e realidade aumentada. Não é isso o metaverso. Outra coisa, é para jogos, é só para a área de entretenimento. Não, o metaverso é, sim, para negócios e para qualquer outro segmento dos existentes hoje. E a gente quer discutir mais com vocês sobre isso. E algo muito interessante é que metaverso é o termo que pegou, mas não é o metaverso. A gente está falando de metaversos, porque são mais de uma plataforma. Por que eu decidi começar assim, né? Porque mesmo aqui dentro da nossa comunidade de IoT, quando a gente fala metaverso, a pessoa acha que aquilo está muito distante. Então, a gente está fazendo projetos, desenvolvendo a inteligência embarcada, formando pessoas para a inteligência embarcada, mas isso tem a ver com o metaverso? A gente tem dois tipos de internet das coisas, que é a internet das coisas que a gente coloca como massiva ou internet das pequenas coisas, que são aqueles dispositivos que vão ficar sem uso de bateria, vão ter poucos dados a serem enviados, mas a gente tem os nossos computadores, ou mesmo os óculos de realidade aumentada e virtual, que são outra espécie de internet das coisas e que necessitam de outros tipos de capacidade, onde a gente entra com a parte gráfica e a necessidade de uma conectividade com mais velocidade. Está fazendo sentido para vocês?
Então, vamos falar sobre o que é o metaverso, é o tema, né, da palestra. E a gente começou com 4 insights que eu acho que é essencial para a gente prosseguir aqui essa discussão, né? É um mundo virtual, sim, mas é real. Por que real? Porque as transações que eu executo nesse mundo virtual, elas verdadeiramente são efetivadas. Então, não é só jogos. A partir do momento que eu faço uma compra, ou que eu me desenvolvo, faço uma atividade, por exemplo, de formação, eu sou certificada. A partir do momento que eu vou a um show numa plataforma virtual, eu vivi esse show, eu participei desse show. Ou mesmo quando eu vou num cartório e faço alguma atividade. Eu não fui fisicamente, fui através de uma plataforma virtual, mas isso aconteceu. E o metaverso busca a integração do físico com o digital. E o metaverso, muita gente acha que está longe, mas é algo que já está acontecendo. O metaverso, da mesma forma que o IoT, ele é só um conceito. Por trás dele, para que ele aconteça, existe uma base tecnológica que, juntas e misturada, permite com que o metaverso aconteça. E ele é uma evolução da internet, que já está acontecendo, que é a Web 3.0. Então, não tem saída, não tem uma opção. Não vamos ter o metaverso agora, ou esse metaverso pode ser mais um hyper de mercado. Ele vai acontecer porque ele faz parte da evolução Web 3.0, onde a gente já está vendo e subindo sites considerando esses novos protocolos. E o que tem por trás desses novos protocolos? A demanda de mercado. O que foi a evolução anterior a 2.0? Foi uma necessidade da gente ter as redes sociais. E aí a gente precisou mudar a estrutura que se faz a internet para que acontecesse essa possibilidade das redes sociais. E agora a Web3 ela vem para permitir novas realidades da onde o metaverso vai usufruir e ser hospedado, né? Tinha mais uma colocação aí, a gente vai falar mais sobre as tecnologias, mas a gente também não vem mais com essa separação. É realidade virtual, é realidade aumentada, qual que é a diferença entre elas, o que uma faz, o que outra faz. A questão base do metaverso é a realidade estendida. E aí que a gente vai cruzar uma linha tênue sobre o mundo virtual e o mundo real, né? Que a gente está fisicamente, e esses novos mundos simulados, que é o que o metaverso propõe. Tá? E aí, assim, o que a gente conquistou até então? Por que a gente está falando aqui de metaverso num evento de IoT? Então, recordar rapidamente a nossa história, né? A nossa terceira revolução industrial, ela quebrou as barreiras de comunicações entre países e pessoas e acabou o limite geográfico de interação entre nós. Aí a gente tem agora, né, nessa quarta revolução que a gente está fazendo acontecer, a internet das coisas. Se eu acessei pessoas e países num clique, por que eu não acesso coisas? Né? Por que eu não acesso objetos físicos, ativos, as máquinas dentro da minha indústria, a porta da minha casa da praia? E assim, estamos agora com a internet das coisas mais amadurecida, né? Nesses 10 anos do Fórum Brasileiro de IoT, a gente viu muito bem isso acontecer, isso evoluir, né? E então, vamos para uma próxima etapa, né, que é o metaverso. E aí, qual que é o desafio do metaverso? E por que ele não é só um jogo? Porque nós não estamos falando de dimensionar o que nós temos, de refletir o nosso mundo real no virtual. Eu estou falando de conectar, de integrar. Porque é só a gente ver as atividades do nosso dia a dia.
quanto tempo eu divido entre o físico e o digital através das telas que eu acesso, seja pelo celular, seja pelo computador, ou seja pela nossa Smart TV. E os mesmos desafios do mundo real, os problemas que a gente já tem hoje, né, como, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, problemas jurídicos, problemas técnicos, esses mesmos desafios, eles vão continuar existindo também dentro dos mundos virtuais. Então, a gente tem um grande desafio, e especialmente a questão da psicologia, né? Como que a gente vai desenvolver e tratar esses cenários que, num futuro, né, assim que a tecnologia for amadurecendo, a gente está falando desse amadurecimento para os próximos 8 anos, dessa linha que a gente já vai ficar meio sem entender o que é o mundo real versus o mundo virtual. Agora, para que isso aconteça, o que é possível? Como que é possível, né? Então, tudo que for traduzido do mundo real para o digital, ele vai ser levado para o mundo virtual. O que eu quero dizer com essa frase? A gente não está falando simplesmente de uma digitalização, né? De eu ver, como eu estou vendo aqui vocês, uma plataforma virtual, mas vocês com avatares. Não é esse reflexo de digitalizar, que nem antes eu anotava um número na mão, num caderninho, e hoje eu anoto num sistema. É mais que isso, é uma integração, realmente uma virtualização. Se a gente for pegar, né, a origem da palavra do que é virtual, ela tem a questão de incorporar. Eu vou incorporar numa nova plataforma, né, que é digital, mas ela é um mundo virtual, ela reflete essa realidade incorporada. E a única forma de nós fazermos e vivenciarmos isso é através da internet das coisas. Por quê? Porque o IoT é esse elo entre o mundo real e o cibernético. A gente já sabe isso, a gente vive isso, então é natural a gente expandir as nossas fronteiras de oportunidade do IoT, considerando também a questão gráfica e a evolução da gente, não só com coisas, mas também com pessoas, né? Então, o IoT é quem produz os dados, e para a gente ter essa realidade nos mundos virtuais, a gente precisa que os dados de IoT abasteçam a plataforma. Então, se eu quero, no meu mundo virtual, ver, um exemplo, ter uma árvore no meu jardim, por que eu não reflito, através do IoT, o dado de uma árvore real e coleto? Porque só assim eu vou ter essa realidade realmente simulada, e não simplesmente como um desenho, que eu simplesmente, ao invés de fazer no papel, eu faço no digital, e aquilo está no digital. Então, o metaverso é mais que isso. E, ao mesmo tempo, nós, como pessoas no metaverso, que estaremos refletidos lá como avatares, como eu realmente me conecto com as sensações? Se eu visitar um país frio, e agora a gente está hoje num dia de 30 graus, o que é preciso para mim ter a sensação imersiva da temperatura daquela localidade? A gente precisa dos dispositivos vestíveis, e isso é feito através do IoT. Bem, eu trouxe a frase do cientista Mark Weiser, que eu acho que reflete bem a mensagem que eu quero passar aqui para vocês, né? Que, na verdade, tudo isso, né, como foi colocado nas apresentações anteriores desse dia, não é só sobre tecnologia, né? A tecnologia, para funcionar, ela tem que acontecer de forma transparente.
A gente tem dificuldade hoje de formar pessoas, mas mesmo as pessoas que não vão trabalhar na área, elas têm dificuldade de entender o que é o IoT. Mas será que elas vão precisar entender sobre tecnologia? Elas têm que entender a funcionalidade que os novos modelos de negócio, através do metaverso, da internet das coisas e das outras tecnologias que nós vamos passar rapidamente para vocês, vão permitir para elas. Que novas experiências a gente pode trazer para as empresas privadas, para os governos, para os cidadãos, para as escolas, para o varejo, para a saúde. Então, a gente está falando sobre novas experiências, novos modelos de negócio, novas formas de viver, se relacionar e consumir. Bom, falando do futuro, né, do metaverso, mas que a gente já começa a trabalhar agora, o que a gente pode esperar, né? Então, essas novas experiências que cruzam os dispositivos, abrindo portal para novos mundos. Às vezes até difícil, né? A gente tem muitos pesquisadores aqui, mas falar de um futuro, a gente hoje fica no achismo, né? No que a gente consegue na nossa mente imaginar. Mas eu acredito que a gente tem muita coisa que a gente nem consegue imaginar. E no último slide a gente vai trazer reflexões de até onde podemos chegar nesse futuro, né? E até desmistificar ou trazer novos pontos de vista, principalmente para quem ainda tem medo de tecnologia, que pode ser pessoas que estão nos assistindo virtualmente e que não é da área e que ainda é cauteloso, né, com a questão do avanço da tecnologia. E outras coisas entram em pauta, né? Engenharia social, identidade, interatividade, interoperabilidade, essa persistência do eu, né? Que não vai ser simplesmente um jogador dentro de uma plataforma, mas é como eu me movimento entre esses mundos e essa minha representatividade, né? A gente já tem também problemas no mundo real de identificação. Imagina agora que a gente está ampliando essas possibilidades de mundo. E, para que aconteça, a infraestrutura é necessária, né? A gente viu claramente que o IoT só se tornou possível e maduro por causa do avanço da capacidade computacional, de novas redes próprias para a internet das coisas. Com o metaverso não vai ser diferente. A gente ainda precisa de redes de telecomunicações mais potentes, precisa das nossas máquinas mais potentes, e outros tipos de acessórios e máquinas que vão ser necessários, tá bem? A gente, nesse momento, né, mesmo não estando numa plataforma de Web3, no Tudo sobre a IoT, um projeto do João Pérez, a gente já tem o nosso espaço no metaverso. E o que muda, né? O que é diferente o espaço do metaverso para uma reunião que eu participo virtual? Ele me traz uma interatividade que só o modelo do nosso colega que apresentou online a gente não sentiu. E quando a gente está num ambiente virtual, que a gente pode se movimentar, que a gente pode andar, até mesmo a gente que está vendo aquilo de uma tela, é incrível, mas a nossa própria postura muda, né? Muitas vezes a gente está numa reunião virtual, desliga a câmera, está de qualquer jeito, mas a partir do momento que a gente vê outros avatares, pessoas se comunicando ou escutando as vozes dela, é outra coisa, né? Eu tenho outros tipos de sensação, porque eu piso no local. Talvez, se as pessoas que estivessem nos assistindo pelo YouTube estivessem numa plataforma metaversal, eu tenho certeza que elas viveriam outro tipo de imersividade, que talvez elas possam estar desligadas, só nos ouvindo, sem tanta atenção. Bom, sobre as bases das tecnologias que fazem parte do metaverso, a gente falou um pouco sobre o Web3, sobre protocolos, né, essa infraestrutura que muda para a gente poder movimentar os mundos, a questão da inteligência artificial, que hoje também já é difícil separar, né, do IoT,
Blockchain, né? A gente precisa ter a rastreabilidade de muitas ações que acontecerão ou já começam a acontecer nos mundos virtuais. A questão da criptomoedas, de tokens, NFTs. A gente vai evoluir do 3D para o 4D. A questão da holografia. Os gêmeos digitais, que é algo hoje muito restrito à indústria, ao corporativo, ele vai ter a oportunidade de ser ampliado, e outras tecnologias. Eu estou com o tempo curto aqui, posso rapidamente passar. Vou deixar aqui para vocês verem por que é possível a gente viver toda essa imersividade. Então, hoje, todos os sentidos humanos, eles já são possíveis ser refletidos nas plataformas metaversais, através de dispositivos vestíveis. E aqui a gente deixa exemplos de sensores para quem tem interesse em desenvolver, já começar a pensar. Por favor, João. Perdão. Não, acabou o tempo aqui? Não, mas vai. Termina, Thelma, por favor. Tá bom. Então, a gente está falando de sensores fisiológicos, biocinéticos e sensores de ambiente. Então, isso que vai permitir a gente desenvolver e nós, como pessoas, termos realmente experiências imersivas nessas plataformas virtuais. E a gente avança, né, até com a questão de entendermos melhor o cérebro humano. Então, em 2017, eu escrevi um artigo, né, sobre o Brain Internet, o IoT, conhecido também como IoT do cérebro humano. O professor Jean Pérez, no nosso curso Expert Metaverse, trouxe experiências mais avançadas. Então, a gente está falando de sensores para coletar o EEG, né, o nosso eletroencefalograma, palavra difícil, já olhei para o professor para me ajudar a recorrer, se necessário. No exemplo, em 2017, quando eu escrevi, a gente está falando de um acessório externo. Agora, a gente já começa a discutir a possibilidade de algo interno para o nosso corpo humano. A mensagem final que eu quero deixar é que a gente vai ter oportunidades de desenvolver conhecimento nunca visto antes, em especial do corpo humano, a partir do momento que a gente começa a coletar dados de uma série de pessoas, e esses dados podem ser acessados e estudados por diversos pesquisadores, e a gente ainda sabe muito pouco do nosso potencial como humano. Então, eu acho que não só o cérebro, mas outros órgãos, e é uma grande oportunidade para a nossa evolução. É assim que eu entendo essa associação do metaverso e a necessidade do IoT para que ele aconteça. Muda o slide, por favor. Afonso, deixa eu só dar uma palavrinha aqui, apenas para poder dar uma alinhada. Pode sentar. Eu queria apenas reforçar um ponto que eu acho que é extremamente importante. Onde está o elo de ligação entre IoT e metaverso? O problema é que metaverso só existe quando a gente pensa numa plataforma interativa, onde as pessoas se transformam em avatar para entrar no ambiente, para entrar na tela do computador, por exemplo, na tela do celular, ou colocar um óculos e estar dentro de um ambiente. Há uma captura absurda de dados, né, dados sensíveis das pessoas. Então, o movimento dos olhos, os equipamentos mais modernos são capazes de levar pelo menos 2.000 informações por minuto. Tá? É um volume muito grande que sobe para a plataforma, ou seja, o device IoT, que está no corpo humano, leva um volume muito grande de dados sensíveis pessoais para uma plataforma web. O que significa que existem aí riscos da nossa vazamento de dados pessoais. Mas a internet das coisas tem que fazer seu papel de capturar esses dados pessoais, desde dados de movimento facial, movimento dos olhos, até dados neurais, que são levados para a plataforma metaversa. E, a partir daí, eles são tratados por inteligência artificial. É aí que mora o perigo. É exatamente nesse sentido que o nosso amigo Afonso vai nos dar aqui
vamos dizer assim, a fundamentação disso, como isso está sendo visto na comunidade europeia e o que isso representa em termos de, vamos dizer assim, de governança de dados, em termos de privacidade de dados, o que é extremamente importante. Por favor, Afonso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar primeiro agradecendo ao João Pérez por ter me convidado para esse painel, nesse tema que é extremamente interessante e futurístico, apesar de já existir. Na presença da Thelma também, grande apresentação. E eu gostaria de agradecer o Fórum pela confiança de todos esses anos, em particular o Gabriel, que infelizmente não está aqui, mas faz muitos anos que eu colaboro com o Fórum e eu acho que é uma colaboração muito interessante. Eu não teria a capacidade de fazer uma apresentação tão bem feita em PowerPoint como a da Thelma, e eu lembrei que, quando eu era adolescente ainda, eu vi o Vinícius de Moraes, o grande Vinícius de Moraes, dar um show, e ele dava um show sentado, como se ele estivesse na nossa sala. E então era realmente uma grande oportunidade de estabelecer uma ligação, uma conversa com a audiência. É isso que eu vou tentar fazer hoje. Claro que eu não pretendo nem de longe ser o grande Vinícius. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta para entender vocês, inclusive os técnicos que estão aqui todos. Quer dizer, quem sabia o que era metaverso antes da apresentação da Thelma, por favor, levante a mão. Quer dizer, metade, mais ou menos, sabia o que era metaverso antes da apresentação da Thelma. Isso é muito interessante. Porque já existem metaversos. E a gente ganha muito dinheiro com metaverso hoje em dia. Isso é uma coisa que está acontecendo, apesar da gente não ver, de não estar no nosso campo de visão. Eu gostaria somente de fazer 2 minutos de propaganda do meu empregador, que é o CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, porque poucos conhecem, mas é o maior instituto de pesquisa da Europa. Nós somos 11 mil pesquisadores em todas as áreas de conhecimento, são 30 mil empregados. E os prêmios Nobel na França, a maioria deles vem da nossa casa, do CNRS, inclusive o Prêmio Nobel de Física desse ano, Alain Aspect, quando ele fazia pesquisa, que foi premiada com o prêmio, ele fazia pesquisa como um pesquisador do CNRS. Não que eu também, nem o Vinícius, nem o Nobel, mas só para trazer isso para vocês. E é multidisciplinar por construção, porque são todas as áreas de conhecimento. E o que eu vou falar aqui liga, como o João Pérez acabou de falar, com um capítulo que nós estamos escrevendo para um livro a respeito do metaverso e essas questões de futuro, governança, políticas públicas e cibersegurança. Um curso que eu dei semana passada, aqui do outro lado da rua, no Departamento de Computação, e também com a ruptura social e tecnológica, que foi como mostrado pela Thelma, que são coisas extremamente importantes. Então, apesar de já existirem, como eu falei, com exemplos concretos, o metaverso é uma visão ainda, porque ela depende muito do progresso tecnológico. E essa visão, a minha, pelo menos, é uma visão completa. Quer dizer, o metaverso pelo qual eu me interesso, que é o do futuro, de 10, 20 anos, talvez, é maciço ou massivo, ou seja, pode ter um número enorme de participantes ao mesmo tempo. Ele é imersível, como mostrou a Thelma, então nos permitem experiências incorporadas. Ele é persistente, como o mundo físico. Se eu não estiver nessa sala, vocês continuam evoluindo. O metaverso vai ser a mesma coisa. Eu saio do metaverso, ele continua evoluindo. E ele não será resetado. Ele é aberto, basta ter acesso à tecnologia para poder acessar um metaverso, e será economicamente desenvolvido. Haverá transações de todos os tipos dentro do metaverso que impactarão ou não o mundo físico. E agora eu olho o metaverso sob o prisma da minha área de atuação, que é a União Europeia e suas políticas públicas e estratégias. E, na sexta-feira, eu vou falar mais especificamente sobre a IoT, qual é o impacto dessas políticas públicas europeias, incluindo legislação, no IoT. É uma propaganda para a minha palestra de sexta-feira. E, na União Europeia, há pouco tempo, eles decidiram que eles seriam soberanos no mundo digital. Então, existe agora a estratégia, a política pública da soberania digital da União Europeia, e refere-se à capacidade da Europa de agir de forma independente no mundo digital,
e deve ser entendida com mecanismos de proteção, isso é muito importante, mas também ferramentas para promover a inovação digital. E o que a Europa está tentando é exportar os valores europeus em forma de regulamentação. Os valores europeus é muito bom para os cidadãos, como nós, porque eles são baseados em direitos fundamentais. Por exemplo, quando se fala na LGPD, vem da GDPR, a europeia, que protege o direito fundamental à privacidade. Mas isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento de todas as tecnologias digitais, porque a Europa disse pretender estar apta para a era digital e tem um arsenal, desenvolveu um arsenal legislativo poderosíssimo, pesado, que tem mais de uma dúzia de áreas de atuação que vão desde inteligência artificial, cibersegurança, conectividade, hardware, identidade digital, computação de alto desempenho, espaço, capacitação. O arsenal cobre todas essas áreas na área digital. Então, é nesse contexto que eu abordo as questões, como o João falou, de governança e legislação do metaverso, que serão assuntos predominantes a partir do ano que vem. A Europa, a Comissão Europeia colocou no seu programa de trabalho 2023 o metaverso. Então, eles vão começar a regulamentar o metaverso, ou pelo menos estabelecer conversa a respeito do metaverso a partir do ano que vem. Logo, vai chegar aqui rapidamente também. E, ora, o metaverso é um mundo digital. Metaversos serão mundos digitais diferentes. E, logo, precisa de uma governança dentro do metaverso. Então, não estou falando da interface entre o metaverso e o mundo físico, que esse já tem bastante legislação em torno, mas é dentro. O que vai acontecer com o avatar quando ele é sequestrado e abusado dentro de um quarto? E isso é uma questão que ainda não existe. Como nós vamos começar a tratar esse tipo de questão? Então, nessa nova fronteira tecnológica, não está claro o que será regulamentado. Quem estabelecerá essas regulamentações? Quem fará cumprir as regras? Como isso será feito? Isso tudo é novo, absolutamente novo. Nós estamos criando, quer dizer, o mundo privado está criando novos mundos, novos universos. Eles precisam ser regulamentados de uma maneira ou de outra, porque qualquer lugar físico ou digital, a partir do momento que tem muitos participantes, precisa de alguma forma de manutenção da ordem, que inclua a noção de direitos fundamentais. Então, isso vai acontecer de qualquer maneira. E a União Europeia, que é um Estado de direito e com instituições que, em sua maioria, são adequadas às suas finalidades, as conversas são sobre se essas instituições que existem hoje em dia serão suficientes para regulamentar mundos digitais privados, porque o que é importante é a confiança desses mundos. Todo mundo sabe que, se não há confiança, os negócios não progredirão. Então, alguma coisa acontecerá no espaço público para regulamentar esses estados privados. Existem várias lacunas nesse espaço, tanto de um ponto de vista tecnológico, como mostrou a Thelma, mas também do ponto de vista de políticas públicas. As tecnologias para construir os metaversos, como imaginados aqui, com aquela visão que eu descrevi, necessita muita pesquisa tecnológica e de integração, e certamente a IoT será um dos carros-chefe, como mostraram tanto o João quanto a Thelma. Por outro lado, um possível resultado das forças de mercado é que haverá vários metaversos, não somente um, como existem várias redes sociais. E como eles serão universos paralelos, que serão paralelos ao nosso universo, que é físico. Então, tudo isso, como será a interoperabilidade, a portabilidade, a segurança, a proteção de dados, há várias questões que precisam ser resolvidas com relação a essa multitude de universos digitais. Então, se um de vocês quiser construir um metaverso, ele precisa ser compatível com as regulações e com futuras legislações. Porque as legislações não são feitas ainda, como eu acabei de falar, mas o seu metaverso, se ele quer ter confiança e quiser ter uma parte do mercado, ele precisa ser compatível com as legislações que existirão mais tarde. De novo, voltem na sexta-feira, que nós falaremos mais sobre isso, sobre as legislações para o IoT. Então, se você quiser desenvolver um metaverso, aqui estão algumas sugestões de áreas de atenção na área de tecnologia. Eles precisam ser
a interatividade e as tecnologias IoT imersíveis, como foi mostrado, serão muito importantes, pois a captura de todos esses dados, como o João acabou de falar, é extremamente importante para se criar os gêmeos digitais que serão a base do metaverso. Os padrões e arquiteturas do metaverso, quer dizer, todos os estándares que estarão ao redor do metaverso, serão extremamente importantes para garantir a interoperabilidade, talvez até, digamos assim, mundial. Todos os metaversos poderiam ser construídos em cima do mesmo estándar, por que não? Cibersegurança, que é a minha área principal de atuação, será um grande ponto de atenção, porque, por causa da integração de diversas tecnologias diferentes, todos os problemas de cibersegurança que existem em cada uma dessas tecnologias serão carregados para o metaverso e a integração criará mais problemas ainda. Então, um grande ponto de atenção é a cibersegurança. E a interoperabilidade, da qual a gente já falou, que a sustentação e a autenticação será primordial. Quer dizer, como serão autenticados os avatares, quer dizer, ou os utilizadores? Haverá uma diferenciação entre os utilizadores e os avatares ou não? Uma questão que eu costumo colocar quando eu falo com os meus alunos é: quantas vezes você autenticou para chegar aqui hoje? Se você não entrou no mundo digital, a probabilidade que você tenha se autenticado para entrar aqui hoje é zero. Quer dizer, a probabilidade é que o número seja zero. Você não precisa de autenticar nada no mundo físico. Você simplesmente vem para cá, você vai comer, você vai almoçar. Se você pagou com dinheiro, você não precisa autenticar absolutamente nada. No mundo digital, você precisa autenticar se você olhar para o lado ou se você olhar para o outro. Tudo isso leva à noção de vigilância total. E no metaverso será ainda pior, porque todos os seus movimentos têm que ser, por definição, capturados para que você tenha as sensações de imersividade. E na área, nessa área já existem várias conversas que estão sendo feitas pelo World Economic Forum, no Metaverso Standards Forum, no Open Metaverse Interoperability Group e em vários outros. Então, são conversas que já existem em setores diferentes, mas são muito interessantes. E as áreas de atenção, em termos de mercado e de confiança, eu diria que a mais importante seria exatamente de construir metaversos confiáveis. Um metaverso, para começar, deve proteger os seus usuários individuais, porque, senão, vai ficar difícil ganhar a confiança do mercado. Precisa ter conformidade. Conformidade seria mais fácil por design, o que é muito complicado, porque a legislação não existe ainda. Então, como ser conforme a uma legislação que está sendo feita? E é por isso que precisa haver um observatório de legislações para saber o que vem ainda pela frente. O metaverso e o mundo físico, essa relação será muito especial, porque o metaverso deve cuidar de sua inter-relação com as formas existentes de governança e de governo. E isso inclui concorrência, governança global, jurisdição, direitos civis, código penal, inovação. O mercado estará criando mundos inteiros digitais. Eu prefiro falar de mundos digitais e mundos físicos e não real e virtual, porque tudo é real hoje em dia, tá certo? Inclusive o mundo digital. Então, por último, os aspectos ambientais, sociais e de governança, pois o metaverso deve mostrar consciência no seu impacto nas mudanças climáticas. O metaverso exigirá uma enormidade de capacidade de computação, e isso são os data centers, por exemplo, a computação de alto desempenho, e isso consome muita energia e tem um impacto importante na mudança climática. Então, isso também fará parte dessa conversa que está por vir. E quais serão as fronteiras entre os metaversos? Por exemplo, eu, quando vim da Europa, o que eu tive que fazer foi mostrar um passaporte para passar a fronteira entre um país e o outro. Será que nós teremos a mesma coisa entre metaversos? Mas internamente, quer dizer, eu não saio do meu quartinho com a minha combinação sensorial, onde eu estou tendo tudo,
todas as sensações de um mundo digital real, e para passar de um metaverso A para um metaverso B, tudo que eu preciso é mostrar um passaporte digital dentro desse meu quartinho com a minha conversão. Talvez seja uma solução para a interoperabilidade, não sei. Então, portanto, como conclusão, uma nova corrida do ouro já começou. Certamente, há muitas oportunidades nesse espaço agora, mas para que os metaversos prosperem, eles não devem se tornar um velho oeste sem lei. E essa é a imagem, quando eu estava preparando essa apresentação, foi a imagem que me veio, que é exatamente os faroestes que eu via na televisão quando eu era criança. Mas bang bang é bom no cinema, tá certo? É péssimo para os negócios. O negócio é bom ser tudo certo. Então, velho oeste não é uma boa metáfora para o que vem por aí. E é importante que trabalhemos, então, juntos na construção de metaversos que sejam compliant por design, sem saber quais são as legislações que virão por aí. Mas toda a mensagem principal é que a confiança precisa estar presente nesses novos mundos, coisa que não é a verdade hoje, embora hajam muitas oportunidades. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de dar aqui antes da gente começar a discutir mesmo, mas dar um depoimento muito simples, tá? No nosso curso Metaverso Expert, que estamos conduzindo na plataforma do Tudo sobre IoT, é um curso longo, um curso de um pouco mais de 6 meses, né? E ele é um curso pesado no sentido em que nós nos aprofundamos em determinados temas e nós chegamos num ponto em que tivemos que construir o nosso espaço virtual, ou seja, eu tive que buscar uma alternativa numa plataforma de mercado para construir uma sala de aula virtual onde os alunos pudessem adentrar, né? Então, aí descobrimos a experiência, a Thelma até mostrou 2 fotos aqui desse ambiente. Imagine um andar de um prédio, uma sala maior do que esta aqui, e que teve que ser construída. Construída em que sentido? Do ponto de vista arquitetônico, ou seja, a sala tem piso, tem teto, tem paredes, tem telas de projeção, ela tem que ter um espaço para as pessoas entrarem, tem que ter as cadeiras, ela tem que ter a sua decoração, né? Então, tudo isso se constrói numa plataforma onde você coloca os seus objetos. Então, por exemplo, um objeto como uma tela de projeção, ele está lá dentro deste espaço 3D, mas ele tem que ter funcionalidade, ou seja, eu tenho que, sobre a tela de projeção, colocar uma apresentação de slide, um filme, alguma coisa. Então, a interatividade ela ocorre porque as pessoas, ao enxergarem este ambiente numa tela plana, por exemplo, elas precisam se transformar num avatar, ou seja, elas são miniaturizadas, elas ingressam nesse espaço virtual e, a partir daí, elas andam pela sala, vão observar as telas, vão conversar com outras pessoas, mas controlando o seu próprio avatar. Essa interatividade de pertencimento ao local que realmente nos dá uma visão de pertencimento, de estar ali. E aí vem a questão, né? Nas minhas aulas eu costumo dizer uma coisa extremamente simples. Todos nós temos, como nós, no capítulo do livro ali estamos escrevendo, a preocupação com a governança, com a regulação e etc. Na plataforma, por exemplo, que construímos o nosso espaço, a Spatial, ela chama Spatial, é uma plataforma que está aí na internet como Web 2.0, ela ainda não tem as tecnologias mais avançadas de Web 3.0, mas ela já permite que ela tenha uma boa, vamos dizer assim, uma boa regulação. Você, para entrar, precisa entender as regras da plataforma, precisa se comprometer com elas. Então, já existe, e ela diz o que faz com os seus dados pessoais. Se ela cumpre, é outro problema. Perfeito, mas ela pelo menos especifica o tratamento de dados pessoais com base
lei europeia, com base na lei brasileira, e a partir daí, né, nós estamos falando de GDPR, nós estamos falando LGPD, mas nós estamos dizendo o seguinte, essas leis de regulação de tratamento de dados pessoais. Por outro lado, essa plataforma, ela permite que eu possa ingressar a partir de um óculos, que vai capturar muito mais dados pessoais, ou eu posso ingressar a partir do meu notebook, a partir do meu teclado, do meu mouse, e levar dados da minha câmera, dados do meu microfone, ou seja, a interatividade é total, como nós fazemos hoje numa videoconferência. Só que, obviamente, a minha participação virtual dentro da plataforma é muito maior, porque agora eu consigo controlar o meu avatar, eu consigo andar pelo espaço, eu consigo olhar uma tela e mudar um slide de uma tela que está no espaço. Imagine que alguém aqui na sala chegasse próximo dessa tela e conseguisse mudar o slide que está aqui e ver o próximo slide. A interatividade é muito maior. E pudéssemos estar conversando como estamos aqui. Então, esse tipo de pertencimento àquele espaço é o que se chama de imersividade. Agora, eu costumo dizer também que, veja, essa diferença, como o Afonso colocou bem, né, não existe diferença, é tudo mundo real, porque o mundo digital também é real. Né? Se um metaverso está hospedado numa plataforma web, num data center, em qualquer lugar do mundo, com certeza esse data center físico está sujeito às leis do país onde ele está alojado. E o pessoal muitas vezes esquece, o projetista de metaverso esquece que ele tem que cumprir as leis. Então a regulação ela é extremamente importante. A plataforma dá a base, mas as pessoas que constroem, quer dizer, o João Pérez ao construir uma sala poderia, né, o João Pérez e equipe, aqui vai o meu irmão Daniel, a minha cunhada Geni, que projetou todo como arquiteta o espaço físico. Então, eu digo assim, nós ao desenvolvermos a ideia, ao chegar nesse ponto, não podemos esquecer de que cada avatar que entra, ele precisa ter sua identidade preservada, ele precisa ter seus dados pessoais preservados. Então, a questão é crítica, concorda, Afonso? Completamente, porque haverá um dilema muito grande, uma tensão muito grande entre a necessidade da captura total de dados biométricos, neurométricos, para desenvolvimento da tecnologia de metaversos, de um lado, e a proteção dos direitos fundamentais do outro. Então, a vigilância total que existirá por definição tecnológica no metaverso, vai se colidir com a necessidade de preservação de direitos fundamentais ligados à vida privada. E como isso será resolvido dentro do metaverso é uma questão que está completamente em aberto. Eu até gostaria de complementar também, né? Por que a gente está discutindo isso aqui? O que muda das atuais redes sociais? Porque a gente está falando de um movimento de descentralização. Então, hoje, por exemplo, por acaso chama Meta, né? Até o Facebook, ele, de acordo com cada país, ele tem as suas regras. Tem coisas que ele não libera para determinados países, porque tem que respeitar umas regras. Quando a gente fala de mundos virtuais, a gente está falando da possibilidade de não ficar presos em big techs. Então, eu construo um espaço, qualquer um de vocês que tenham negócios podem levar o seu negócio para dentro do metaverso. Perfeito. Eu gostaria aqui só de lembrar, Thelma, que eu acho que tem um aspecto importante, né? À medida em que nós temos equipamentos, óculos de realidade virtual e acessórios para esses óculos, ou seja, qualquer tipo de óculos, hoje pode colocar um acessório neural. Ou seja, eu adiciono ao óculos uma interface neural e começo a levar um grande volume de dados para o metaverso, para as plataformas. As plataformas já estão preparadas do ponto de vista tecnológico para capturar esses dados. Esse é o lado delicado que nós temos hoje. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho para vender a um custo de $60, um preço muito baixo, uma interface neural que eu coloco num óculos de $30,
Olha só, eu não estou falando de nada absurdamente caro. Um óculos de $30, onde eu insiro o meu smartphone dentro dele e, a partir daí, controlo o metaverso com o meu pensamento. Estou falando de produto comercializável hoje, nos Estados Unidos, na China, né? Eles são utilizados para outras coisas, mas ele pode ser utilizado para isso. Esse volume de dados vai para as plataformas. E aí nós caímos no problema de assuntos que o nosso amigo Ailton Barcelo iria falar aqui, que seria da questão da neuroética, na questão dos dados neurais, né, da bioética, de levar dados pessoais para a plataforma. Assim como podíamos estar falando aqui das questões da neurolaw, ou seja, a questão das leis que estão aí regulando a questão de levar informações do cérebro humano para a internet. Isso é alguma coisa que ainda vai abrir espaço para muita discussão, para muita abertura, porque é muito crítico fazer isso, né? Invade a nossa privacidade de uma forma exorbitante. Bem, nós estamos quase no nosso finalzinho aqui, tá? Temos mais 2 minutos pelo meu cálculo aqui. Pode falar, Thelma. Vamos deixar aberto para o pessoal e sobre a nossa legislação aqui, né? O Afonso trouxe a visão europeia. Como é que você vê, professor, que também é especialista na questão de segurança legal aqui? Como é que você posiciona o Brasil em relação ao nossa LGPD para dentro do metaverso? Veja, nós temos alguns movimentos, por exemplo, na área de cybersecurity. O Exército Brasileiro controla essa parte, ele tem uma estrutura muito forte nisso, e já está envolvido em assuntos que tratam de plataformas metaversais. Nós temos o pessoal que hoje, né, da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, gente já interessada, inclusive amigos nossos já interessados no assunto, para poder levar isto para a regulação da questão de privacidade de dados, um tratamento diferenciado, olhando como isso vai acontecer. Eu acredito, como o Afonso falou, que 2023 vai ser um ano, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, um ano de muito fomento em estudos nesse sentido de regulação mínima necessária para os desenvolvedores de espaços virtuais, de websites metaversais, tá? Então, eu acho que isso vai crescer e vai haver demanda, e é por isso que nós começamos esse ano aqui o nosso curso de Metaverso Expert, para poder já criar base de ensino, já para ter pessoas habilitadas a poder desenvolver soluções nesse caminho, tá? Eu só para encerrar a minha participação aqui, eu concordo completamente com o que vocês estão dizendo, e esse é um espaço que necessita uma observação constante, porque as leis que existem não são necessariamente adaptadas ao que vem por aí. O que vem por aí não é necessariamente conhecido. A gente tem mais ou menos uma ideia do que é. É como, talvez, a caverna do Platão. Nós vemos as sombras do que está vindo pela frente. Então, é um espaço que precisa ser observado para saber onde estão as políticas públicas, que começam com estratégias, que depois acabam em legislação, em leis, que aí precisam ser respeitadas. Mas, até aí, é uma coisa de observação para saber para onde estão indo as estratégias dos países envolvidos. Perfeito. Vamos encerrar aqui. Então, agradeço a Thelma, ao Afonso e a todos vocês que estão nos assistindo, e estamos abertos aí a quem tiver, já sugeri que o Fórum promova mais eventos falando sobre esse tema, porque eu acredito que ele está no início e que ele vai trazer ainda muita novidade para o mercado, tá? Principalmente nas plataformas de internet das coisas, ok? Muito obrigado. Opa, e aí? O que você achou desse conteúdo? Eu vou adorar ler o seu comentário e te responder. Não esquece de deixar sua curtida se o conteúdo fez sentido para você. Até o próximo vídeo.